O que fazer quando tudo dá errado? Palavra de Deus para você. Você já se sentiu perdido, sem forças e sem saber o que fazer diante de situações difíceis? Talvez você esteja enfrentando um momento de crise, problemas na família, dificuldades financeiras, enfermidades ou decepções têm te deixado sobrecarregado, cansado e sem esperança. Se tudo parece dar errado na sua vida, saiba que Deus tem uma palavra para você hoje. Ele quer te fortalecer e te mostrar como vencer as tempestades. Pegue sua Bíblia, abra o seu coração e vamos juntos buscar a resposta de Deus. 1. Quando tudo dá errado, não entre em desespero. O primeiro passo quando enfrentamos tempos difíceis é não se desesperar. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O inimigo quer que você pense que não há saída, mas Deus está dizendo hoje: eu sou o seu refúgio. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua no controle. Ele não perdeu o domínio da sua vida. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O medo e o desespero não vêm de Deus. Se hoje você está ansioso, entregue essa preocupação ao Senhor, pois Ele cuida de você. 2. Quando tudo dá errado, busque a Deus com mais intensidade. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus permite algumas dificuldades para que possamos nos aproximar mais dele. Muitas vezes, nós só buscamos a Deus quando as coisas dão errado, mas a verdade é que somente Ele pode nos dar paz no meio da tempestade. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que você precisa hoje é da presença de Deus. Mesmo que as dificuldades não sumam imediatamente, Deus renovará suas forças e te dará direção. Busque a Deus com todo o seu coração. A oração e a leitura da palavra são armas poderosas contra o desânimo. 3. Quando tudo dá errado, lembre-se que Deus está trabalhando. Muitas vezes, não entendemos o que Deus está fazendo, mas Ele tem um propósito maior em cada luta que enfrentamos. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode não ver agora, mas Deus está preparando algo maior. Veja a história de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Foi injustiçado e preso. Mas no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Gênesis 50:20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Se as coisas não fazem sentido agora, confie. Deus está trabalhando nos bastidores. 4. Quando tudo dá errado, não perca a esperança. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor que você sente hoje não será para sempre. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perca a esperança. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. 5. Quando tudo dá errado, creia que o melhor ainda está por vir. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A vida de um cristão não termina na derrota. Deus sempre tem um novo começo. Jó 42:10. E o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O que Deus fez na vida de Jó, Ele pode fazer na sua vida também. Adicionando mais reflexões para o seu coração. Salmo 91:2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A confiança em Deus é a chave para superar qualquer crise. Não importa o tamanho do problema, Ele é maior. Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A solução pode não ser do jeito que imaginamos, mas Deus sempre nos guia para o melhor caminho. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não promete que não enfrentaremos lutas, mas promete que estará conosco em cada uma delas. 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e esquecemos que Deus é maior do que qualquer problema. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve seus olhos em Jesus, ele não afundou. Mas no momento em que olhou para a tempestade, começou a afundar. Da mesma forma,
Precisamos manter nossos olhos fixos em Deus e não nas dificuldades ao nosso redor. A fé é a chave para vencer os momentos difíceis. Quando tudo parece impossível, é a fé que nos sustenta. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Isso significa que, mesmo sem ver a solução imediata, podemos confiar que Deus já está trabalhando ao nosso favor. Os desafios que enfrentamos não são maiores do que a graça de Deus. O apóstolo Paulo passou por muitas tribulações, mas Deus lhe disse: "A minha graça te basta." 2 Coríntios 12:9. Isso significa que, independentemente das lutas, Deus nos dá força suficiente para superar cada uma delas. O deserto nunca é o fim da jornada, mas um lugar de aprendizado. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Durante esse tempo, Deus os sustentou com maná, fez brotar água da rocha e nunca os abandonou. Se você está em um momento de deserto, creia que Deus está preparando algo grande para você. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é em vão. O Senhor vê cada dor, cada clamor e cada sofrimento. No tempo certo, Ele enxugará suas lágrimas e trará um novo tempo sobre sua vida. Os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Salmo 126:5. A paciência e a perseverança são essenciais na caminhada com Deus. Muitas bênçãos não chegam imediatamente porque Deus está moldando nosso caráter. Assim como um ouro é purificado no fogo, nossa fé é fortalecida nos desafios. Não desista. Lembre-se de que Deus nunca falha. As promessas do Senhor não têm prazo de validade, e aquilo que Ele prometeu se cumprirá no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito, e Ele nunca se atrasa. O poder da oração transforma qualquer situação. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Quando oramos com fé, os céus se movem ao nosso favor e milagres acontecem. Não caminhe sozinho. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos fortalecer. Busque apoio em sua igreja, em amigos de fé e na comunhão com outros irmãos. Quando estamos fracos, Deus usa pessoas para nos levantar. O final da sua história será de vitória. Assim como Deus restaurou a vida de Jó, fortaleceu Davi e guiou José ao propósito, Ele fará o mesmo por você. Não importa quão difícil seja o momento, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece escuro. Às vezes, sentimos que Ele está em silêncio, mas é nesses momentos que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior para nós. Toda tempestade tem um fim. Nenhuma luta dura para sempre. Depois da noite, sempre vem o amanhecer. Se hoje você está enfrentando dificuldades, lembre-se de que um novo tempo de bênçãos está a caminho. A fidelidade de Deus é imutável. Ainda que sejamos falhos, Deus permanece fiel às suas promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números 23:19. Os momentos de dor nos ensinam lições valiosas. Deus usa as dificuldades para nos fortalecer, nos ensinar a confiar mais em Ele e nos preparar para um propósito maior. Nenhuma oração é ignorada por Deus. Mesmo quando não vemos resposta imediata, Ele ouve cada clamor e age no tempo certo. A ansiedade não pode governar o seu coração. Filipenses 4:6 nos ensina a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas a entregarmos tudo a Deus em oração. A sua identidade está em Deus, e não nas circunstâncias. O que você está passando não define quem você é. Deus já declarou que você é mais que vencedor. O inimigo quer te fazer desistir, mas Deus quer te fortalecer. Se você sente que não tem forças para continuar, clame ao Senhor e Ele te sustentará. Nada pode separar você do amor de Deus. Romanos 8:38-39 nos lembra que nem tribulações, nem perseguições, nem qualquer outra coisa pode nos afastar do amor do Pai. Deus transforma o mal em bem. O que parece uma derrota hoje pode ser o trampolim para um grande testemunho amanhã. A espera é difícil, mas o resultado valerá a pena. José esperou anos para ver o cumprimento dos sonhos que Deus lhe deu. No tempo certo, tudo aconteceu. A fé nos mantém firmes. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confie no poder da palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar qualquer situação. O louvor tem poder. Quando adoramos a Deus no meio da luta, fortalecemos nossa fé e vemos milagres acontecerem, assim como Paulo e Silas na prisão. Atos 16:25-26. Não se compare com os outros. Cada um tem sua jornada. O tempo de Deus para você é único e perfeito. Mesmo que tudo esteja difícil,
Deus te sustenta. Isaías 40:31 nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que qualquer crise. Ele já escreveu um futuro de esperança para você. O perdão libera bênçãos. Não deixe a mágoa impedir o que Deus quer fazer em sua vida. A alegria do Senhor é a sua força. Mesmo nos dias difíceis, busque a presença de Deus e Ele te encherá de paz. Deus já venceu por você. Em João 16:33, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Deus está sempre com você, mesmo no meio da tempestade. Quando os discípulos estavam em meio a uma forte tempestade no mar, Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas. Mateus 14:22-33. Isso nos ensina que, independentemente da situação, Deus está presente e pronto para nos socorrer. O sofrimento tem um propósito na nossa vida. Tiago 1:2-4 nos ensina a ter alegria nas provações, pois elas produzem perseverança e maturidade espiritual. Nada do que enfrentamos é em vão. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O Salmo 119:105 nos lembra que a Bíblia nos guia nos momentos de incerteza. Sempre que não souber o que fazer, busque direção na palavra de Deus. Deus fortalece os que esperam nele. Isaías 40:31 diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Mesmo quando nos sentimos fracos, Deus nos renova. Nada é impossível para Deus. Quando Maria recebeu a notícia de que daria à luz o Salvador, o anjo Gabriel disse: "Porque para Deus nada será impossível." Lucas 1:37. Essa promessa também vale para a sua vida. Deus nos dá paz mesmo em meio às dificuldades. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo. Mesmo quando tudo parece fora de controle, podemos descansar nele. Deus nos chama para confiar e não temer. O Salmo 56:3 diz: "Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti." O medo pode surgir, mas nossa confiança precisa estar em Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformar pela renovação da mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As dificuldades não duram para sempre. 2 Coríntios 4:17 diz que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O sofrimento não é eterno, mas a glória que Deus tem para nós, sim. O Senhor luta por nós. Em Êxodo 14:14, Deus diz ao povo de Israel: "O Senhor pelejará por vós, e vos calareis." Se você sente que não tem forças para lutar, saiba que Deus está batalhando por você. Deus nos chama para sermos fortes e corajosos. Josué 1:9 diz: "Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." O amor de Deus é maior que qualquer erro do passado. Romanos 8:1 afirma: "Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Seu passado não define seu futuro. A oração tem poder para mudar situações. Tiago 5:16 nos lembra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Seja grato em todas as situações. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: "Em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Deus nos chama para perseverar. Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O Senhor é nosso socorro presente." O Salmo 121:1-2 diz: "Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." A fé é essencial para agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz: "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe." Jesus é o bom pastor que cuida de nós. João 10:11 diz: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Deus nunca nos abandona. Hebreus 13:5 nos lembra: "Nunca te deixarei, nunca te abandonarei." Nosso tesouro está no céu. Mateus 6:19-20 nos ensina a não acumular tesouros na terra, mas no céu. A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45 diz: "O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração." Devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5:7 diz: "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." A palavra de Deus nos fortalece. Josué 1:8 nos ensina a meditar na palavra de dia e de noite para prosperarmos. A graça de Deus nos sustenta. 2 Coríntios 12:9 diz: "A minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor nos chama para sermos luz no mundo. Mateus 5,14 diz: Vós sois a luz do mundo. Deus nos convida a descansar nele. Mateus 11:29 ao 30 diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo nos consola. João 14:26 diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Deus nos convida a confiar e não nos preocupar. Mateus 6:25 ao 34 nos ensina a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. O fim da sua história será de vitória. Apocalipse 21:4 promete que Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais dor. Deus está sempre conosco, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Pode ser que, em momentos difíceis, sintamos que Deus nos abandonou, mas a verdade é que Ele jamais nos deixa. Em Deuteronômio 31:6, o Senhor nos diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Quando tudo parecer incerto, lembre-se de que Deus está ao seu lado. A fé é a chave para superar tempos difíceis. Em Hebreus 11:1, aprendemos que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que, mesmo sem enxergar a solução, devemos confiar que Deus está trabalhando. A fé nos sustenta, nos fortalece e nos ajuda a caminhar, mesmo quando não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas esquecemos que os planos de Deus são perfeitos. Isaías 55:8 ao 9 nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Podemos não compreender agora, mas no tempo certo veremos que Deus sempre sabe o que faz. Deus nos ensina através das provações. Nenhuma luta vem sem um propósito. Em Romanos 5:3 ao 4, a Bíblia nos ensina: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O que você está vivendo hoje está te preparando para um futuro de bênçãos e crescimento espiritual. O Senhor nos dá forças para seguir em frente. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para continuar, mas Deus tem renovação para a sua vida. Isaías 40:29 diz: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você confia nele, Ele te sustentará e te dará ânimo para continuar caminhando. Deus nos dá paz no meio da tempestade. Quando enfrentamos tempestades emocionais ou físicas, a paz de Deus é o que nos mantém firmes. Filipenses 4:6 ao 7 nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, Ele nos dá uma paz que vai além da nossa compreensão. A oração é uma arma poderosa contra a adversidade. Em tempos difíceis, a oração é o nosso refúgio. Tiago 5:13 ao 16 nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Quando tudo parece impossível, precisamos lembrar que as promessas de Deus nunca falham. Números 23:19 nos assegura: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O Senhor nunca quebra a sua palavra. O que ele prometeu, Ele cumprirá, independentemente das circunstâncias. O desânimo pode ser superado com confiança em Deus. É natural sentir-se desanimado às vezes, mas em Salmo 42:11, a Bíblia nos ensina: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Mesmo nas dificuldades, devemos esperar em Deus e louvá-lo, pois Ele é o nosso socorro. A confiança em Deus traz força e coragem. Em Josué 1:9, Deus nos encoraja com suas palavras: Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Mesmo quando o medo tenta nos paralisar,
Deus nos fortalece e nos guia. Deus usa as adversidades para nos moldar. As dificuldades são uma oportunidade para Deus nos transformar. Romanos 8:28 nos ensina: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o sofrimento tem um propósito divino e pode nos levar a um crescimento espiritual profundo. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando as tempestades da vida nos ameaçam, podemos nos abrigar na presença de Deus. Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa proteção, e em momentos de crise, podemos nos esconder em sua força. A perseverança é essencial para alcançar a vitória. Deus nos chama a ser perseverantes, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. Tiago 1:3-4 nos ensina: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A perseverança nos prepara para alcançar o propósito que Deus tem para nós. A confiança em Deus traz a certeza de um futuro melhor. Em Jeremias 29:11, Deus nos fala sobre os planos que tem para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo que o presente seja difícil, Deus já preparou um futuro cheio de esperança para os que confiam nele. A luta de hoje é temporária, mas a vitória é eterna. A palavra de Deus nos garante que a luta não dura para sempre. 2 Coríntios 4:17 nos lembra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. O sofrimento de agora é temporário, mas a recompensa eterna que Deus preparou para nós é incomparável. A graça de Deus nos capacita a seguir em frente. Em 2 Coríntios 12:9, Deus nos ensina que sua graça é suficiente. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, a graça de Deus se manifesta de forma poderosa, nos capacitando a continuar, mesmo diante das dificuldades. A adoração é um antídoto contra o desespero. Nos momentos de desespero, é importante buscar a presença de Deus através da adoração. Atos 16:25-26 nos conta como Paulo e Silas, em meio à prisão, adoraram a Deus, e como ele respondeu com um milagre. Mas, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os ouviam. A adoração abre portas e traz a intervenção de Deus. Deus é nosso pastor e cuida de nós. Em Salmo 23:1, encontramos uma das declarações mais consoladoras da Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando confiamos em Deus, Ele cuida de nossas necessidades e nos guia em cada passo da jornada. A fidelidade de Deus nos garante uma vitória certa. Quando confiamos na fidelidade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele cumprirá suas promessas. 1 Tessalonicenses 5:24 afirma: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Deus nunca falha em cumprir o que prometeu. Sua fidelidade é nossa garantia. Deus é o nosso sustentador em tempos difíceis. Em Salmo 55:22, encontramos a instrução divina: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando lançamos nossas preocupações a Deus, Ele nos sustenta e nos dá força para enfrentar qualquer situação. Deus transforma nossas fraquezas em forças. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo nos ensina que quando estamos fracos, é quando somos mais fortes em Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então sou forte. A dependência de Deus em nossa fraqueza revela sua força em nossa vida. Deus nos exorta a não desistir. Em Gálatas 6:9, somos incentivados a perseverar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque, a seu tempo, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando a tentação de desistir surgir, lembre-se de que a colheita virá no tempo certo, e Deus sempre recompensará aqueles que perseveram. Deus tem um propósito em meio ao sofrimento. Em 1 Pedro 5:10, somos lembrados de que, após o sofrimento, Deus nos fortalecerá. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. O sofrimento não é o fim, mas o início de uma preparação para algo maior. Deus nunca muda, mesmo quando as circunstâncias mudam. Em Malaquias 3:6, a palavra de Deus afirma: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor mudam, Deus permanece imutável, e sua fidelidade nunca falha. A presença de Deus traz alegria e força. Em Salmo 16:11,
vemos que a presença de Deus é a fonte da nossa alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, abundância de alegrias, a tua mão direita delícias perpetuamente. Quando buscamos a presença de Deus, Ele nos enche de alegria e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Deus sempre tem o controle da nossa vida. Quando as circunstâncias ao nosso redor nos fazem pensar que perdemos o controle, a palavra de Deus nos garante que Ele nunca perde o controle sobre nós. Salmo 103:19 afirma: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus continua sendo soberano, governando com sabedoria e justiça sobre todas as situações. Deus nos chama a confiar em seus caminhos, mesmo quando não entendemos. Às vezes, os caminhos de Deus podem parecer misteriosos e difíceis de compreender, mas Ele sempre tem um propósito maior. Provérbios 3:5-6 nos orienta: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus é abrir mão da nossa própria razão e entregar-se ao seu plano perfeito. Deus nos ensina a confiar em sua provisão. Em tempos de necessidade, é importante lembrar que Deus provê para aqueles que dependem dele. Mateus 6:31-33 nos assegura: Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque, a todas estas coisas, os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades. Deus usa nossas fraquezas para revelar sua força. Às vezes, nos sentimos incapazes diante dos desafios da vida, mas é exatamente nas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. 2 Coríntios 12:9 nos lembra: Mas Ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, é quando Deus se torna forte em nós, nos capacitando a fazer o impossível. A paciência é fundamental nas provações. Em tempos difíceis, a paciência é uma virtude essencial que nos ajuda a esperar em Deus. Tiago 5:7-8 nos ensina: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A paciência nos prepara para a obra que Deus quer realizar em nós. Deus tem um propósito para cada situação da nossa vida. Nada acontece por acaso no plano de Deus. Cada circunstância, cada desafio, tem um propósito. Romanos 8:28 afirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usa todas as coisas, boas ou ruins, para nos moldar e cumprir seu plano em nossas vidas. Quando estamos fracos, Deus nos fortalece. Em momentos de fraqueza, Deus nos dá força para superar. Isaías 40:29 diz: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado e sobrecarregado, Deus tem força renovadora para te sustentar e te ajudar a continuar. Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele. Muitas vezes, é no sofrimento que buscamos mais intensamente a presença de Deus. 2 Coríntios 1:3-4 nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus usa nosso sofrimento para nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros. A fé em Deus nos dá a capacidade de enfrentar qualquer desafio. Quando depositamos nossa fé em Deus, Ele nos capacita a enfrentar situações impossíveis. Mateus 17:20 afirma: Porque, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé em Deus nos dá a força e a coragem para superar qualquer obstáculo que se coloque diante de nós. Deus é o nosso refúgio nos momentos de crise. Quando tudo parece estar fora de controle, podemos nos refugiar em Deus, nossa rocha firme. Salmo 18:2 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha, em que me abrigo, o meu escudo e o meu altíssimo refúgio, o meu Salvador. Deus é o nosso escudo contra as adversidades da vida. O Senhor nos chama a ser corajosos e não temerosos. A coragem é um presente de Deus para os momentos de medo e incerteza. Josué 1:9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo,
por onde quer que andares. A coragem de seguir em frente vem da confiança de que Deus está conosco em cada passo. Deus nunca nos abandona em meio à aflição. Mesmo nos momentos de dor, Deus está sempre ao nosso lado. Salmo 34:18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Se você se sente quebrantado, saiba que o Senhor está perto de você, pronto para te consolar e restaurar. O Espírito Santo nos ajuda a enfrentar as dificuldades. O Espírito Santo é o nosso Consolador, que nos fortalece quando nos sentimos fracos. João 14:26 afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos dá forças para enfrentar qualquer situação. A bondade de Deus é infinita. Quando estamos passando por dificuldades, é importante lembrar da bondade de Deus, que nunca falha. Salmo 23:6 nos diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus está sempre conosco, nos sustentando e nos guiando em direção ao seu propósito. Deus conhece todas as nossas necessidades. Em momentos de angústia, podemos ter a certeza de que Deus sabe exatamente o que precisamos. Mateus 6:8 diz: não vos assemelheis, portanto, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Deus conhece cada uma de nossas necessidades e está pronto para supri-las de acordo com sua perfeita vontade. A confiança em Deus traz segurança e paz. Quando confiamos no Senhor, encontramos paz, porque sabemos que Ele cuida de nós. Isaías 26:3 afirma: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A confiança em Deus nos dá segurança, pois sabemos que Ele é fiel para nos guardar. Deus pode transformar nosso lamento em alegria. Em momentos de dor, podemos confiar que Deus é capaz de transformar nosso sofrimento em alegria. Salmo 30:11 diz: mudaste o meu pranto em dança, despojaste-me da veste de lamento e me cingiste de alegria. Deus tem o poder de transformar a tristeza em alegria, dando-nos razão para celebrar sua bondade. Deus nos dá sabedoria para lidar com as dificuldades. Quando nos sentimos perdidos, Deus nos oferece sabedoria para tomar as decisões certas. Tiago 1:5 nos ensina: se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos guia com clareza e nos ajuda a tomar decisões de acordo com sua vontade. Deus está no controle, mesmo nas dificuldades. Mesmo quando enfrentamos tempestades, Deus está no controle de tudo. Salmo 139:10 nos lembra: ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não importa quão grandes sejam os desafios, Deus está sempre no controle e pronto para nos guiar. A confiança em Deus gera gratidão, mesmo nas lutas. Quando confiamos em Deus, nossa gratidão cresce, pois sabemos que Ele está conosco em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18 nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo nas dificuldades, podemos ser gratos, pois Deus está trabalhando em nosso favor. Deus transforma nossa fraqueza em força. Em momentos de fragilidade, podemos perceber que é quando estamos mais vulneráveis que Deus se manifesta com seu poder. 2 Coríntios 12:9 nos lembra: mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, Deus nos fortalece, e sua graça se torna a nossa força para atravessar qualquer tempestade. Ele usa nossa fraqueza para revelar sua força ilimitada. Deus tem um tempo perfeito para a nossa vida. Em meio às dificuldades, pode ser fácil nos questionarmos sobre o tempo de Deus. No entanto, Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O Senhor não se atrasa nem apressa, mas faz tudo no tempo certo, conforme a sua vontade perfeita. Ele sabe quando e como agir, e podemos confiar nesse tempo divino. A esperança em Deus nunca nos decepciona. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nunca nos decepcionará. Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. A esperança em Deus é a certeza de que Ele sempre cumprirá suas promessas, mesmo que não possamos ver as respostas imediatamente. A presença de Deus traz descanso para a alma. Nos momentos de exaustão emocional e espiritual, encontramos descanso na presença de Deus. Mateus 11:28-30 nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nos aproximamos de Deus, Ele nos oferece o descanso que nossa alma tanto necessita. Deus nos dá forças para suportar as tribulações. Em tempos de tribulação, podemos sentir que não temos mais forças, mas Deus nos dá o poder para resistir. 1 Coríntios 10:13 diz: Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus sempre oferece uma maneira de escapar e resistir às tentações, nos dando forças para perseverar. Deus é um Deus de promessas cumpridas. Deus nunca falha em cumprir as suas promessas. Números 23:19 declara: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, disse ele, e não fará? Ou falou, e não o cumprirá? Quando Deus fala, Ele cumpre, e podemos descansar na certeza de que suas promessas sempre se realizam. Deus é nosso refúgio na hora da tribulação. Quando tudo ao nosso redor parece desabar, Deus é nosso lugar de abrigo. Salmo 46:1 afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mesmo em tempos de angústia e dificuldade, podemos buscar abrigo no Senhor, que sempre está pronto para nos ajudar e nos proteger. A fé em Deus nos dá coragem para enfrentar o impossível. A fé em Deus é a chave para superar qualquer obstáculo. Marcos 9:23 nos ensina: tudo é possível ao que crê. Quando colocamos nossa fé em Deus, somos capacitados a enfrentar o que parece impossível, pois Ele é poderoso para transformar qualquer situação. A gratidão a Deus abre portas para a sua bênção. Cultivar um coração grato é uma chave para experimentar mais da bondade de Deus. Salmo 104 diz: Entrai pelas suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A gratidão atrai a presença de Deus, e nos leva a experimentar sua abundante graça e favor. Deus usa nossas dificuldades para moldar nosso caráter. As dificuldades podem ser oportunidades para crescermos espiritualmente. Tiago 1:3-4 diz: Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, mas a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus usa as tribulações para moldar nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Deus nunca se esquece de nós. Em momentos de sofrimento, pode parecer que Deus nos esqueceu, mas Ele nunca nos abandona. Isaías 49:15 declara: Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, de maneira que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse de seu filho, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Deus sempre se lembra de nós, e sua fidelidade nunca falha. A paz de Deus guarda nosso coração em tempos difíceis. Nos momentos de ansiedade, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:6-7 nos instrui: Não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá uma paz profunda que guarda nossos corações. Deus pode reverter até os piores momentos da nossa vida. Deus tem o poder de transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Joel 2:25 diz: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. O que foi perdido pode ser restaurado por Deus, e Ele pode trazer bênçãos maiores do que imaginamos. Deus é fiel para cumprir seu plano em nossa vida. Não importa o que aconteça, Deus sempre cumprirá seus propósitos. Filipenses 1:6 nos afirma: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em nossas vidas, e Ele vai completar a obra que iniciou em nós. A alegria no Senhor é a nossa força. Quando estamos fracos, é a alegria no Senhor que nos fortalece. Neemias 8:10 declara: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria em Deus nos dá a força necessária para superar qualquer adversidade, e nos sustenta durante os tempos difíceis. Deus usa os desafios para nos ensinar a dependermos mais dele. A dependência de Deus é uma lição que muitas vezes aprendemos por meio das dificuldades. 2 Coríntios 1:9 nos lembra: Mas tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Deus permite desafios para que possamos aprender a confiar completamente nele, e não em nossa própria força. Deus nos conforta em nosso sofrimento para que possamos consolar os outros. Quando passamos por tribulações,
Deus nos consome com seu conforto para que possamos compartilhar esse consolo com os outros. 2 Coríntios 1:4 nos ensina que nos consola em todas as nossas tribulações, para podermos também consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus nos conforta para sermos uma fonte de conforto para os outros. A confiança em Deus nos ajuda a ver as dificuldades com outra perspectiva. Quando colocamos nossa confiança em Deus, vemos nossas dificuldades sob uma nova luz. Romanos 8:18 nos encoraja. Tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus nos dá uma visão eterna, nos fazendo olhar para além das dificuldades e enxergar a glória futura. Deus pode trazer paz em meio ao caos. Nos momentos mais caóticos da vida, podemos experimentar a paz de Deus. Filipenses 4:7 nos promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança que depositamos em Ele. Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele. Quando enfrentamos dificuldades, Deus permite esses momentos para que nos aproximemos mais dele. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina, na verdade, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Embora o sofrimento nos pareça doloroso, ele pode nos levar a uma intimidade maior com Deus. Deus é fiel em todos os momentos da nossa vida. Em todas as situações, Deus é fiel. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor, podemos confiar que Ele nunca nos abandona. 1 Coríntios 10:13 afirma: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sua fidelidade nunca falha. Deus usa nossas lutas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. As dificuldades que enfrentamos têm o propósito de nos tornar mais parecidos com Jesus. Romanos 8:29 diz: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus permite que passamos por dificuldades para nos transformar e nos moldar mais à semelhança de Cristo. A oração nos fortalece em tempos de dificuldade. Quando estamos passando por momentos difíceis, a oração é uma arma poderosa. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração nos traz paz e fortalece nosso espírito. A paciência é um fruto do espírito em meio às dificuldades. A paciência é fundamental quando enfrentamos problemas. Tiago 5:7 nos ensina: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serodia. Deus usa as dificuldades para cultivar a paciência em nossos corações, para que possamos perseverar até o fim. Deus transforma nossas feridas em bênçãos. O Senhor é capaz de transformar as nossas maiores feridas em fontes de bênção. Isaías 61:3 diz: a dar aos que choram em Sião, a beleza em lugar de cinzas, o óleo de gozo em lugar de pranto, o manto de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus pode usar nossas dores para gerar algo belo e glorioso. O Senhor nos guia mesmo quando não entendemos o caminho. Às vezes, não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas, mas podemos confiar que Ele nos guia. Provérbios 3:5-6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mesmo quando não vemos o caminho, podemos confiar que Ele nos conduz. Deus é o nosso consolo nas horas de dor. Quando estamos na dor, Deus é a fonte do nosso consolo. 2 Coríntios 1:3-4 nos lembra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus nos conforta para que possamos confortar os outros. Deus tem o controle absoluto sobre todas as circunstâncias. Em todo momento, Deus está no controle, mesmo quando a vida parece estar fora de controle. Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Nenhuma circunstância foge ao seu domínio, e podemos confiar que Ele tem tudo sob controle. Deus nunca nos abandona.
Por mais que as circunstâncias nos façam sentir sozinhos, podemos ter certeza de que Deus nunca nos abandona. Deuteronômio 31:6 nos assegura: esforçai-vos e sede fortes, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Ele está conosco em todos os momentos. Deus é a nossa força quando nos sentimos fracos. Nos momentos de fraqueza, Deus é a nossa força. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo quando nos sentimos fracos, Deus é quem nos fortalece para seguir em frente. Deus transforma nossos lamentos em alegria. Ele tem o poder de transformar nossos momentos de tristeza em alegria. Salmo 30:11 nos afirma: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Deus não apenas nos conforta, mas também nos dá uma alegria renovada. A fidelidade de Deus é imutável. A fidelidade de Deus é constante e imutável, mesmo quando enfrentamos dificuldades. 2 Timóteo 2:13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel à sua palavra e aos seus planos para nós. Deus está conosco até o fim. Deus nos promete que estará conosco até o fim. Mateus 28:20 nos assegura: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa a situação ou as dificuldades, Deus está sempre conosco, nos dando força para perseverar. Deus usa a nossa história para trazer glória ao seu nome. Cada dificuldade e cada vitória em nossa vida tem o propósito de trazer glória a Deus. João 9:3 nos lembra: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nossas histórias, com suas lutas e superações, revelam o poder e a graça de Deus ao mundo. O Espírito Santo nos capacita a enfrentar qualquer desafio. O Espírito Santo é nosso consolador e capacitador para enfrentar as dificuldades. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo nos fortalece para sermos testemunhas de Cristo em qualquer situação. A confiança em Deus nos ajuda a ter coragem. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Josué 1:9 nos encoraja: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus nos dá coragem e força para seguir, mesmo nas situações mais difíceis. A paz de Deus nos ajuda a enfrentar as adversidades. A paz de Deus é fundamental para nos ajudar a enfrentar as adversidades. João 14:27 nos afirma: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus é profunda e nos dá tranquilidade mesmo em meio às dificuldades. Deus tem um propósito para cada desafio que enfrentamos. Deus usa cada desafio para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada dificuldade tem um propósito divino para o nosso bem e para a sua glória. Deus nos capacita para superar as adversidades. Quando enfrentamos grandes desafios, Deus nos capacita para superá-los. 2 Coríntios 12:9 afirma: mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus nos dá a graça necessária para vencer, especialmente nas horas em que nos sentimos mais fracos. Deus pode transformar os fracassos em oportunidades. Muitas vezes, os fracassos nos fazem sentir derrotados, mas Deus pode transformá-los em oportunidades de aprendizado e crescimento. 2 Coríntios 4:17 nos ensina: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Os desafios temporários nos preparam para algo maior que Deus tem reservado para nós. Deus usa as dificuldades para purificar nosso caráter. Passar por dificuldades não é apenas um teste de resistência, mas também uma forma de Deus purificar nosso caráter. 1 Pedro 1:7 explica: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, se ache em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé e caráter são purificados nas dificuldades. O Senhor nos dá descanso em meio ao cansaço. Quando estamos exaustos, o Senhor promete nos dar descanso. Mateus 11:28-29 nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso de Deus não é apenas físico, mas emocional e espiritual, renovando nossa energia. O Senhor é o nosso socorro em tempos de necessidade. Quando nos sentimos perdidos e sem saber para onde ir, Deus é nosso socorro imediato. Salmo 12, 1-2 diz: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Podemos confiar que Deus está sempre pronto para nos ajudar, independentemente do tamanho da nossa dificuldade. A confiança em Deus nos dá segurança em tempos de incerteza. Nos momentos de incerteza, podemos encontrar segurança na confiança em Deus. Salmo 56:3 diz: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. A confiança em Deus nos dá coragem, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são incertas e ameaçadoras. A gratidão pode mudar a nossa perspectiva durante as dificuldades. Em meio às dificuldades, podemos mudar nossa perspectiva praticando a gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18 nos exorta: Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão nos ajuda a ver além das adversidades e a focar nas bênçãos que Deus ainda nos dá. Deus conhece nossos corações e nossas necessidades. Mesmo quando estamos passando por momentos difíceis e não conseguimos expressar tudo o que sentimos, Deus conhece nosso coração. Salmo 139, 1-2 nos lembra: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus conhece nossas necessidades mais profundas e cuida de nós. Deus oferece um futuro cheio de esperança. Mesmo que o presente pareça difícil, Deus promete um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11 nos garante: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos de paz para nós, e nos convida a confiar em seu propósito para o nosso futuro. A presença de Deus traz consolo em momentos de dor. Em tempos de dor e sofrimento, podemos sentir a presença de Deus como um consolo. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Deus se aproxima daqueles que estão sofrendo e oferece consolo e cura para suas feridas. Deus transforma nossas fraquezas em força. Quando nos sentimos fracos, Deus pode nos dar força. Isaías 40:29 afirma: Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus nos revigora e nos capacita a seguir em frente, mesmo quando nossos recursos humanos se esgotam. A perseverança nas dificuldades nos torna mais fortes. As dificuldades podem ser um caminho para nos tornar mais fortes e perseverantes. Romanos 5:3-4 ensina: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Perseverar em meio às tribulações desenvolve em nós uma esperança firme. O Senhor nos dá coragem para enfrentarmos o medo. O medo pode nos paralisar, mas a coragem que vem de Deus nos ajuda a enfrentar qualquer situação. 2 Timóteo 1:7 nos lembra: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos concede o espírito de poder e amor para vencer o medo e agir com coragem. Deus nos promete que sempre haverá um fim para a tribulação. A tribulação não dura para sempre. 2 Coríntios 4:17 diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. As dificuldades são temporárias, e Deus nos garante que, no final, haverá uma recompensa gloriosa. O Senhor é nossa fortaleza durante as tempestades da vida. Nos momentos de tempestade, podemos buscar a proteção de Deus. Salmo 18:2 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus, a minha força, em quem confio, o meu escudo, e o poder da minha salvação, a minha torre forte. Ele é nossa rocha e nossa fortaleza, e podemos confiar que Ele nos protegerá. Deus nos chama a confiar e descansar em sua soberania. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, e devemos confiar e descansar em seu controle. Salmo 46:10 nos exorta: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando confiamos na soberania de Deus, encontramos paz. Deus nos fortalece para sermos testemunhas de sua graça. A fé nos ensina a enxergar além das dificuldades do presente. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que agora pareça impossível, Deus já está trabalhando no nosso futuro. O amor de Deus é inabalável, mesmo nas crises. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38-39 declara: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor nos sustenta em qualquer situação. O sofrimento presente não se compara à glória futura. Os sofrimentos que enfrentamos agora são pequenos perto da eternidade com Deus. Romanos 8,18 afirma: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Devemos manter os olhos na esperança eterna. Deus et no tempo certo. Podemos achar que as respostas de Deus estão demorando, mas ele nunca se atrasa. Eclesiastes 3:11 nos lembra: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. No momento certo, Deus revelará sua vontade para nós. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, até das dificuldades. Mateus 10:29-30 diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Podemos descansar sabendo que Ele cuida de cada detalhe. A oração nos fortalece para enfrentar tempos difíceis. Orar nos dá força para resistir às adversidades. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração traz paz em meio ao caos. Deus nos dá sabedoria para enfrentar desafios. Quando não sabemos o que fazer, Deus nos concede sabedoria. Tiago 1:5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Buscar a sabedoria de Deus nos ajuda a tomar as melhores decisões. Deus abre caminhos onde não vemos saída. Assim como abriu o Mar Vermelho para os israelitas, Deus pode abrir um caminho para você. Êxodo 14:21 diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram divididas. Mesmo quando parece não haver saída, Deus faz o impossível. A alegria do Senhor é nossa força. Mesmo em tempos difíceis, Deus nos dá alegria sobrenatural. Neemias 8:10 declara: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas vem da presença de Deus. O propósito de Deus é maior do que nossa dor. Às vezes, Deus permite a dor para um propósito maior. João 9:3 relata as palavras de Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em meio à dificuldade, Deus pode estar preparando algo extraordinário. Deus honra aqueles que permanecem fiéis. A fidelidade a Deus é sempre recompensada. Apocalipse 2:10 diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo que a caminhada seja difícil, há uma grande recompensa nos aguardando. As provações revelam a grandeza do poder de Deus. Quando passamos por lutas, podemos testemunhar a grandeza de Deus. 2 Coríntios 4:7 afirma: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Deus usa nossa fraqueza para demonstrar sua força. A vitória pertence ao Senhor. Não precisamos lutar sozinhos, pois a vitória vem de Deus. 2 Crônicas 20:15 diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando confiamos nele, ele luta por nós. A obediência a Deus nos conduz à vitória. Obedecer à palavra de Deus nos coloca no caminho certo. Josué 1:8 declara: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A obediência nos leva à vitória. O Senhor nos guia pelo melhor caminho. Mesmo quando não entendemos, Deus sabe o que é melhor. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos confiar na direção de Deus. O choro não dura para sempre. A tristeza tem um fim, e Deus trará alegria novamente. Salmo 35 afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus sempre tem um tempo de restauração para nós. Deus nos dá um espírito de coragem. Não precisamos temer, pois Deus nos fortalece. Josué 1:9 declara: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Deus nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. A luz de Deus brilha mesmo nas trevas. Mesmo em tempos difíceis, a luz de Deus nos guia. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. A presença de Jesus ilumina qualquer escuridão. O Senhor nos dá uma nova chance. Mesmo que tenhamos falhado, Deus nos dá recomeços. Lamentações 3:22 ao 23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Em Deus, sempre há uma nova oportunidade. Deus conhece sua dor e se compadece de você. Muitas vezes, nos sentimos sozinhos no sofrimento, mas Deus vê cada lágrima e se compadece. Salmo 56:8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Isso significa que Deus se importa com cada detalhe do que passamos. Ele nunca ignora nossa dor, mas usa cada situação para moldar nossa fé e nos fortalecer. Mesmo quando ninguém entende o que estamos sentindo, Deus nos abraça com seu amor e nos dá consolo. A paz de Deus supera qualquer tribulação. O mundo oferece uma paz passageira, mas a paz de Deus é eterna e inabalável. João 14:27 nos lembra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não significa ausência de problemas, mas sim a certeza de que Deus está no controle. Quando confiamos nele, mesmo no meio das tempestades, podemos ter um coração tranquilo. Devemos entregar nossas ansiedades ao Senhor e permitir que sua paz guarde nossas emoções. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Quando enfrentamos tempos difíceis, podemos pensar que tudo está desgovernado, mas Deus continua reinando sobre todas as coisas. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso significa que nada foge ao seu domínio, e Ele tem poder para transformar qualquer situação. Ainda que não entendamos agora, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Nossa confiança deve estar nele, pois Ele sempre tem um plano maior para nós. A espera no Senhor traz recompensas. Esperar em Deus pode ser difícil, mas sempre vale a pena. Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A paciência é um teste de fé, e aqueles que confiam no tempo de Deus são fortalecidos. Mesmo que pareça demorado, Deus age no momento certo e nunca falha. Precisamos aprender a descansar na certeza de que Ele está preparando algo maior do que imaginamos. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Quando nos sentimos fracos e sem forças, é exatamente aí que Deus se mostra forte. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas Deus nos ensina a depender dele. Quando reconhecemos nossas limitações e nos entregamos ao Senhor, Ele nos sustenta e nos capacita. O que parece ser uma fraqueza, na verdade, é a oportunidade para Deus agir com poder em nossa vida. Deus transforma o mal em bênção. O que o inimigo planeja para nos destruir, Deus pode reverter para o nosso bem. Gênesis 50:20 nos mostra essa verdade. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José foi traído pelos irmãos, mas Deus usou a sua dor para colocá-lo em uma posição de honra. Da mesma forma, as lutas que enfrentamos hoje podem ser a preparação para algo muito maior. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele sempre tem um propósito maior. Deus nunca abandona os seus filhos. Muitas vezes, nos sentimos sozinhos em meio às dificuldades, mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Deuteronômio 31:8 nos assegura: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Essa promessa nos lembra que, mesmo quando as pessoas falham conosco, Deus permanece fiel. Ele nos sustenta e caminha ao nosso lado, mesmo nas situações mais difíceis. Podemos confiar plenamente nele, pois seu amor nunca nos deixa desamparados. Deus nos dá força para enfrentar os desafios. As lutas que enfrentamos podem nos fazer sentir fracos, mas Deus é a nossa força. Filipenses 4:13 nos declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o tamanho do problema, pois Deus nos capacita a vencer qualquer obstáculo. A força que precisamos não vem de nós mesmos, mas de Deus, que renova nossas energias diariamente. Precisamos confiar que, com Ele ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma dor dura para sempre, pois Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo nos ensina que, mesmo em meio à tristeza,
Devemos manter a esperança. Deus tem o poder de transformar nossa dor em alegria e nossas lágrimas em testemunhos. O que parece ser um fim pode, na verdade, ser o começo de algo muito maior. A oração é a chave para a vitória. Quando enfrentamos dificuldades, a melhor arma que temos é a oração. Tiago 5,16 nos ensina: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus nos convida a buscar sua presença e apresentar a Ele todas as nossas angústias. Orar não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos fortalece espiritualmente. Quando confiamos nossas preocupações ao Senhor, Ele age em nosso favor e nos dá paz. Deus transforma a dor em crescimento. Cada dificuldade que enfrentamos tem um propósito maior. Romanos 5:3-4 nos ensina: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Deus permite certas provações para nos fortalecer e nos preparar para o futuro. Muitas vezes, não entendemos no momento, mas depois percebemos como cada luta nos fez crescer. O perdão traz libertação e paz. Guardar rancor apenas nos prende ao passado e impede que vivamos plenamente o presente. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não significa esquecer, mas escolher não permitir que a mágoa controle nossas emoções. Quando perdoamos, libertamos nosso coração e abrimos espaço para que Deus nos cure completamente. O Senhor nos guia no caminho certo. Mesmo quando não sabemos que direção tomar, Deus tem o melhor caminho para nós. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos aprender a depender de Deus e deixar que Ele nos conduza. Ele conhece o futuro e sabe exatamente o que é melhor para nós. Deus nos renova quando estamos cansados. Nos momentos em que nos sentimos sem forças, Deus nos renova e nos fortalece. Mateus 11:28 nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nunca nos deixa carregar um fardo maior do que podemos suportar. Ele nos convida a entregar a Ele todas as nossas preocupações e descansar em seu amor. O amor de Deus nunca falha. O amor de Deus é incondicional e nunca se esgota. Romanos 8:38-39 afirma: porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos afastar do amor de Deus, e isso nos dá segurança e paz em qualquer situação. A fé nos mantém firmes em meio às tempestades. A fé é o que nos sustenta em tempos difíceis. Hebreus 11:1 nos ensina: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Quando confiamos em Deus, mesmo sem enxergar a solução, Ele honra nossa fé. Acreditar no impossível é o primeiro passo para ver milagres acontecerem. Deus luta as nossas batalhas. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos e nos sentimos sobrecarregados. Mas Deus nos lembra que Ele luta por nós. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Isso significa que, em vez de tentar controlar tudo, devemos confiar no Senhor. Ele é poderoso e sabe exatamente como nos conduzir à vitória. Quando entregamos nossas lutas a Deus, Ele age de maneira sobrenatural e nos dá descanso. Não se desvie da presença de Deus. Nos momentos difíceis, a tentação de abandonar a fé pode surgir, mas é justamente nesses momentos que precisamos nos apegar a Deus. Josué 1:9 nos encoraja: não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença de Deus nos sustenta e nos fortalece. Não devemos nos afastar dele, pois ele é a nossa fonte de vida. A obediência traz bênçãos. Muitas vezes, queremos que Deus nos abençoe, mas ignoramos a importância da obediência. Deuteronômio 28:2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando seguimos os caminhos do Senhor, Ele nos guia para o melhor. A obediência nos protege e nos leva a experimentar a plenitude da graça de Deus. Ele tem promessas para nós, mas precisamos confiar e seguir sua direção. Deus nos livra do medo. O medo pode nos paralisar e nos impedir de avançar, mas Deus nos dá coragem. 2 Timóteo 1:7 nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. O medo não vem de Deus, e por isso devemos rejeitá-lo. Quando confiamos no Senhor,
encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Deus nos dá ousadia para seguir em frente sem hesitação. Deus é nossa fortaleza. Nos dias de tribulação, precisamos nos lembrar de que Deus é a nossa fortaleza. Salmo 18:2 declara: O Senhor é a minha rocha, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Não importa quão grande seja a tempestade, o Senhor nos mantém firmes. Ele nos protege e nos dá segurança. Se fizermos dele nosso refúgio, jamais seremos abalados. A gratidão abre portas para novas bênçãos. Mesmo nos momentos difíceis, devemos aprender a agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão nos ajuda a enxergar além das dificuldades e nos conecta ao propósito de Deus. Quando agradecemos, reconhecemos que Deus está no controle e abrimos espaço para novas bênçãos. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Às vezes, pensamos que Deus só se preocupa com grandes problemas, mas Ele cuida de cada detalhe. Mateus 6:26 nos lembra: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais Ele cuidará de nós. Podemos descansar, sabendo que Ele proverá tudo o que precisamos. A fé nos mantém de pé nos momentos difíceis. A fé é o que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Hebreus 10:38 diz: Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nossa confiança deve estar em Deus, e não nas circunstâncias. Quando mantemos a fé, mesmo nos desafios, mostramos que dependemos totalmente do Senhor. Ele honra aqueles que confiam nele de todo o coração. Deus nos ensina a depender dele. Às vezes, enfrentamos dificuldades porque Deus quer nos ensinar a depender mais dele. 2 Coríntios 1:9 afirma: Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Quando aprendemos a depender de Deus e não das nossas próprias forças, experimentamos o seu poder agindo em nossa vida. A dependência de Deus nos leva a um nível mais profundo de fé e confiança. Deus sempre tem um plano melhor para nós. Podemos ter nossos próprios planos, mas os de Deus sempre são melhores. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes, o que queremos não é o que Deus deseja para nós. Precisamos confiar que Ele nos guiará para algo muito melhor do que poderíamos imaginar. Seu plano é perfeito, e se seguirmos sua vontade, encontraremos a verdadeira felicidade. Sua luta não é o fim da sua história. Deus tem algo grande preparado para você. O que fazer quando tudo dá errado? Não entre em desespero. Deus está no controle. Busque a Deus com mais intensidade. Lembre-se de que Deus está trabalhando nos bastidores. Nunca perca a esperança. Creia que o melhor ainda está por vir. Se hoje você está passando por lutas, confie no Senhor. Ele está preparando um milagre para você. Vamos orar juntos? Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações. Sei que Tu estás no controle e que o Teu propósito é maior do que os meus problemas. Fortalece-me, dá-me sabedoria e renova minha esperança. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe essa palavra. Ative o sininho para receber mais mensagens.